Acho que todo mundo já conhece. Versículo 19? Tá. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. Durante o jantar, Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: O Senhor está achando que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer de maneira como dizem nas Escrituras Sagradas. Mas aí daquele que está traindo o Filho do Homem. Ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Forte. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, o Senhor não está achando que sou eu, tá? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é você mesmo. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: Peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: Bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para que o perdão dos pecados, atenção nessa parte, bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança, feita por Deus com o povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais bebereis desse vinho, até o dia que beber com vocês o vinho novo, no reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Enfim, o texto ele é meio grande, eu acho que não tem necessidade de ler mais do que isso. Aqui, nesse texto, está falando a forma que Jesus ele falou com todos ali, que alguém ia trair ele. Aí foi chegando um por um, né? Chegava disfarçadamente, né, para não causar, não chegar causando, chegava e falava assim: Jesus, porventura sou eu? Um por um chegava lá e perguntava, né? E todo mundo preocupado, porque sabia que a gente é vulnerável ao pecado, a gente é falho. O ser humano é falho. Desde o início da humanidade, o ser humano falhou. E nós falhamos sempre. Vamos continuar falhando. Porque somos carne. Quem não falha é ele. Mas nós falhamos. Só que, cara, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que ele viu que a criação ela estava perdida, né? Falou: cara, eu vou ter que descer lá. Eu vou ter que descer lá. O amor acabou. O temor acabou. Mas eu amo eles. Eu os fiz a minha imagem e semelhança. Eu vou ter que descer lá. Eu preciso fazer uma nova aliança com ele. Eu preciso mostrar para eles que eu ainda os amo. E que o pecado, eu vou pagar o preço. E ele pegou e desceu como homem, assim como eu e você. Ele desceu em forma humana. Sentia dor, sentia frio, sentia sede, fome.
aqui nessa ceia, ele estava anunciando a morte dele. E que alguém iria negá-lo. Cara, isso é forte. Se você for pensar na profundidade desse texto, se você for analisar as escrituras desse texto, você vai ver que cara, é muito forte. Porque Jesus ali, ele joga contra a parede. E logo mais vem acontecendo algumas coisas para que se cumpra aquilo que ele tinha falado. Todos tinham boas intenções, exceto Judas. Mas todos tinham boas intenções. Todos queriam agradar o mestre, né? Rabi, por acaso sou eu? Eles estavam preocupados. Porque se fosse, eles falavam, Senhor, muda meu coração, porque eu não quero fazer isso não. Pulando um pouco mais para frente, a gente vê que Pedro, Jesus fala para ele assim, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Ele fala assim, não, Jesus, eu jamais te negaria. Aí ele fala, quando o galo cantasse, que ele negaria 3 vezes, todo mundo conhece. E isso aconteceu. Aquele cara que estava preparado para seguir uma caminhada com Jesus, para morrer com Jesus, ele falhou, cara. Aquele cara que viveu com Jesus, comeu com Jesus, dormiu com Jesus, ele falhou. E nós? 2019 anos depois, a gente não vai falhar? Cara, ele falhou com Jesus. Ele se envergonhou muito disso. Depois que ele se deu por conta o que tinha acontecido, cara. Ei, você! Você que não anda com Jesus? Não, eu não. É assim o jeito que você fala. A maneira que você fala. É você que anda com ele. Não sou eu não. Tá enganado. É você sim, olha as suas vestes. Eu te vi com ele. Não sou eu. Olha o galo cantando. Cara, ele se deu por conta da bobeira que ele tinha feito. Só que aquilo ali era para se cumprir o que Jesus tinha falado. É triste por pensar dessa maneira. Mas agora você vai ver a parte boa. Jesus, quando ele morreu, ele ressuscitou, ele ressurreto, ele apareceu para Maria. Ele pegou e falou assim, vai lá e avisa todos que eu quero falar com eles, que eu estou aqui, eu quero falar com eles. E fala para Pedro. Para quem? Pedro. Fala para Pedro que eu estou aqui. Os discípulos estavam com medo, porque já não tinha o Galileu com eles ali. Estavam com medo. Foragidos. Cada um correu para um canto. De repente, uma cena linda, cara. Tremenda. Aconteceu. Ali na beira da praia, né? Tava aqueles discípulos ali. Pedro estava pescando, cara. Cara, e Jesus aparece ali. Jesus aparece naquele lugar. E eu imagino, cara. Eu imagino como Jesus chegasse e falasse assim. Ele não falou. Na Bíblia não fala que ele falou isso, mas eu imagino que ele chegasse e falasse assim. Ei, Pedro. Lembra lá do começo quando eu te chamei? Na praia?
Joga a rede desse lado aqui agora. Igual da primeira vez. Faz igual a primeira vez, cara. Joga desse lado aqui que você vai pegar peixe. E Pedro, olha, eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. De repente Jesus chama. Está escrito. Jesus chama eles. E eles reconhecem a voz de Jesus. Eles vão correndo desesperadamente. Cara, é Jesus, cara. E Jesus falou que estava com eles. Mas em especial ele chegou em Pedro. Em Pedro. Para você ver a profundidade dessa mensagem. Vou só abrir um parênteses aqui. Eu não preparei, eu não tive muito tempo para preparar uma mensagem, porque fui pego de surpresa. Não foi o Wesley? Cadê o Wesley? Fui pego de surpresa. Só que, cara, isso meio que ardeu no meu coração na hora de falar, cara, é você, vai lá. Isso ardeu. Falei, é isso, cara. Mas voltando novamente. Jesus, ele pega e fala com Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro, eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. E ele pergunta mais uma vez, Pedro, ei! Ei! Tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. E mais uma vez. Pedro, tu me amas? Pedro desabou, cara. Eu acho que ele pensou assim, pô, eu falo que hipocrisia, eu falo que eu amo, mas eu o neguei. Ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Por que será que ele falou 3 vezes? Pedro, tu me amas? Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. E naquele momento ali, Jesus estava perdoando Pedro. Aquilo que passou ele não se lembrava mais. Só que a partir daquele momento ele estava criando uma nova aliança com Pedro. Ele falou para Pedro que no início, que ele pescava homens, que ele pescava peixes, que era para ele pescar homens. E ali naquele momento ali, ele fala, o que eu te falei, cara? Por que você está pegando peixe? Seu lugar não é aqui não. Seu lugar é pescando homens, cara. É levando a minha palavra, o meu evangelho, me levando às pessoas. Da forma que a gente faz aqui. E o texto ele se encerra aí. Eu não preciso estender mais nesse texto. O que eu quero dizer para você é o seguinte. Às vezes, você se envolve tanto num pecado, que você fica com vergonha de voltar. Às vezes você está numa comunhão com Deus, cara. Você sente a presença dele. Eu não falo de religiosidade, não. Eu não falo disso. Mas eu falo sobre a questão da intimidade, de você poder sentir a presença dele. De você escutar a voz dele, cara. De você ser sensível ao Espírito Santo. Só que às vezes você tem conhecimento que algo é pecaminoso. Você vai lá e faz aquilo ali. Aí as pessoas pegam e vêm. Esse cara, por que ele pode falar de Deus se ele faz isso, se ele faz aquilo e se ele faz aquilo? As pessoas, elas falam, cara. As pessoas são más. Só que o sangue do Cordeiro nos purificou.
Aleluia, Jesus. E a gente não depende das palavras das pessoas para dizer quem nós somos, porque nós sabemos quem nós somos. Nós temos uma identidade em Cristo, cara. Nós sabemos quem somos. Nós somos justificados. Isaías 53 fala, nós somos justificados. O sangue dele nos basta, cara. O sangue dele purificou tudo. Ah, mas é que o meu pecado ele é muito forte, cara. Meu pecado não é esses pecados, não. Eu faço, cara, você não sabe o que eu faço. Eu faço muita coisa errada. Cara, Jesus não está importando com a quantidade de pecado ou com o tamanho do pecado seu, não. Ele não está importando com isso. O sangue dele é suficiente. O sangue dele é suficiente. O sangue dele lavou, cara. E o que basta para você hoje, cara, é ter o reconhecimento que você é pecador. Reconhecer seu pecado. A partir do momento que você reconhece o seu pecado, Jesus ele já agrada do seu coração. Eu até anotei uma frase aqui. Tem um pregador que ele fala, um pregador americano que fala assim: pecado e inferno. Tá todo mundo escutando? Pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Quem compreendeu? Vou repetir mais uma vez aqui. Pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Cara, se você arrepender dos seus pecados, você já está perdoado. Você não vai ser, mas você já está perdoado. É como o apóstolo Paulo falava: o bem que eu quero, esse eu não faço. Às vezes a gente peca, cara, só de pensamento. Às vezes a gente peca só de pensamento. A gente pensou uma besteira aqui, a gente pecou. Mas se você tem um reconhecimento que aquilo ali é um pecado, você pede perdão, cara, você já foi sarado. Na Santa Ceia do Senhor eu acho muito engraçado, né, na igreja, né? Vamos falar de uma coisa mais interna agora, né? Que a gente está falando muito no ambiente externo. A gente está no ambiente externo. Mas agora sim, vamos falar da Santa Ceia. No momento da Santa Ceia, analise o homem a si mesmo, pois coma e beba. Tá. Aí muita gente pega e entra lá. Eu mesmo, muitas das vezes, eu fui e falei assim, cara, nem vou ceiar hoje. Fiz isso. Deus me livre. Fiz um monte de coisa errada. Não vou. Só que assim, cara, talvez essa palavra pode mudar a maneira de você pensar. Se você chegar e você ter o reconhecimento que você pecou, e você chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu pequei. Eu reconheço o meu pecado. E eu não quero pecar mais. Cara, ele já te perdoou. Ele já te perdoou. Lá primeiro João 1,19. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A gente passa a nos confessar diante do Pai, cara. Só para finalizar, eu quero contar um fato para vocês aqui, que é um pouco triste. Por enquanto. Eu creio que isso vai ser transformado. Alguns aqui conhecem o cara que eu estava tentando ajudar ele um tempo atrás aqui, Davi. Você conhece, você sabe? O Davi, morador de rua lá de Pernambuco, ele bebia muito, cara.
Muito, 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 muito mesmo. Um dia eu senti, cara, senti de conversar com ele, ver o que estava acontecendo com ele e tal. Por que ele estava naquela vida. Porque assim é fácil, né, a gente julgar, né? Falar, nossa, aquele cara tá bebendo demais, aquele cara vai morrer daquele jeito. É fácil de julgar, mas a gente não sabe o que o cara passou, por que o cara tá ali, né? E eu tive a curiosidade de chegar nele um dia e perguntar, cara, por que você tá nessa vida? E ele tava um pouco embriagado. E ele pegou e me contou por que ele tava nessa vida. E ele chorou bastante e falou, cara, você vai me ajudar mesmo? Eu falei, vou te ajudar. Aí passou alguns dias depois, eu peguei e trouxe ele pra Corumbá. A vontade, cara, era de levar ele lá pra casa, mas, pô, cara, não tem como. Aí ele ficou na rua mesmo, ele ficou lá embaixo, lá na feira, na feirinha lá embaixo. Só que todo dia a gente ia lá, levava comida, e levava roupa, e ele foi conseguindo muitas doações. E meus amigos às vezes iam lá, levavam as coisas pra ele, eu consegui muita doação pra ele. A minha tia, cadê minha tia Luz? Minha tia, ela ajudou demais, cara. Minha tia ajudou muito ele. A gente fez de tudo para ajudar ele. A gente fez de tudo para ajudar ele, mas infelizmente, cara, ele ficou 60 dias sem beber nada. Ele estava decidido a mudança. A mudança mesmo, cara. Mudança radical na vida dele, porque até então ele nunca tinha ficado tanto tempo sem beber, depois que ele tinha começado a beber. Ele ficou 60 dias. Cara, abstinência total. O cara vivia tremendo assim nos primeiros dias. Tremendo, passava mal. A gente ia pra lá, não era, Paulo? A gente pegava, levava o violão e uma galerinha, a gente tocava com ele lá. Muitas das vezes, eu conversando com a Laura até tarde da noite, conversando com ela, só eu e ele lá sozinho lá, chovendo, eu ia embora 2 horas da manhã, 2 e pouco, sozinho com ele lá, cara. Às vezes eu pegava o cobertorzinho dele lá e ficavam nós dois lá, assim, escondidinho da chuva lá. E eu falando das coisas de Deus pra ele. E ele achava aquilo tudo incrível. E ele chorava bastante. Ele falou, cara, eu não quero voltar mais para essa vida. Essa vida que eu vivia era horrível. Cara, eu agradeço a sua ajuda, agradeço a ajuda de todo mundo. Ele era muito grato a isso. Só que no dia 24 de dezembro, ele acabou ligando para a família dele. E ele e a família dele, eles não poderiam se encontrar. Não agora. Porque ele guarda muita mágoa ainda da família. E acabou que isso afastou. Ele era da igreja, cara. Ele era da igreja, ele era músico. E ele se afastou da igreja, se afastou dos familiares. Foi para as ruas. Estava nessa vida. E aí ele sentiu, porque ele viu que o Natal é uma data que as pessoas passam com os familiares. E ele falou, não, cara, eu queria passar com os meus familiares. E ele foi um orelhão lá embaixo, lá da principal, e pegou e ligou o pessoal lá de Campo Limpo, que era a família dele. Falou, olha, eu tô indo para aí passar com vocês. Só que até então eu não sabia, porque se eu soubesse eu não tinha deixado ele ir. E ele ligou e falou, olha, eu tô indo aí para passar com vocês. E a família dele falou, então pode vir. Aí ele foi. E eu fiquei sabendo, por boca de terceiros, que ele tinha voltado a beber. E aquilo ali detonou meu coração. Eu chorei muito, eu confesso. Eu fiquei muito triste, cara. Porque, cara, eu tava caminhando com ele 2 meses. O cara não tinha bebido nada, cara. E depois descobri que o cara tinha voltado a beber, cara, eu fiquei muito triste. E eu falei, não, eu vou procurar esse cara. E eu saí pela cidade para procurar ele. Aí achei ele. E aí ele, depressivo, eu sentei do lado dele e comecei a falar com ele, cara, por que você fez isso? Aí ele começou a chorar e falar os problemas que tinha acontecido. Eu falei para ele, cara, infelizmente aconteceu. Mas se você sabe que foi errado, cara, não volta para o lugar onde você saiu, não. Não volta para esse lugar, não. Você vai estar voltando pro lamaçal novamente, cara. Eu falava com ele e ele chorava muito, sabe?
Só que ele estava envergonhado pelo pecado, ele estava envergonhado pela vida que ele estava levando. Ele começou a se envergonhar de uma maneira que ele falava assim, não, eu não sirvo para mais nada. Tudo que você fez eu joguei tudo fora, cara. E ele chorava e eu chorava junto, cara. Eu falava, não, cara. Não, brother, eu vou te falar uma coisa. Eu tô com você, brother, e Jesus está com você também. Brother, não desiste de Jesus porque ele não desistiu de você, brother. Não faça isso, não. Cara, eu conversei muito com ele. Só que, infelizmente, aquela conversa ela não teve sucesso. Pelo menos eu acho que não naquele momento. Porque ele muito envergonhado, ele decidiu de vez voltar a beber. E hoje ele está bebendo muito mesmo, até mais do que antes, cara. Quando eu vejo ele na rua, cara, meu coração dói, cara. Porque era um cara que eu orava por ele todos os dias, cara. Eu fazia tudo por ele, cara. Brother, você não sabe como é horrível quando você adota alguém em oração, cara. E você vê essa pessoa não querendo nada com nada, cara. Você vê que essa pessoa, ela simplesmente desistiu da vida, cara. É horrível isso. É uma sensação horrível. Porque tudo aquilo, toda a informação que você passou, não valeu de nada, cara. Mas eu acredito que a semente foi plantada e ela estava no coração dele. E que um momento ele vai voltar, cara. Não é fácil. O pecado ele faz isso com a gente, cara. O pecado ele nos afasta da presença de Deus. Só que a gente precisa ter a concepção, a gente precisa entender que nós já fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados e purificados. Glória a Deus. Não há nada nem ninguém, cara, que pode nos perdoar. É somente Ele, cara. Cara, se você errar com o seu amigo vai ficar com raiva de você. Ele pode até não voltar a conversar com você. Se você errar com seu pai, com sua mãe, eles podem sentir raiva na hora. Cara, mas se você errar com Jesus, cara, você só precisa reconhecer, brother. Você precisa reconhecer e falar, Senhor, eu errei, me perdoa. Aleluia. O perdão já está sobre a sua vida, cara. Você não precisa ficar voltando atrás. Porque ele mesmo fala, dos seus pecados eu nem me lembro mais. Siga em diante e olhe para o alvo. O seu caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aquele que permanece no caminho reto, aquele que permanece no caminho de Jesus, aquele um dia encontrará a vida eterna. Aquele que decidiu abandonar o pecado, aquele que decidiu caminhar com Cristo, ter uma vida cristã, aquele que mesmo com falhas reconhece que Deus está com ele em toda dificuldade. Aquele que verá a face do Senhor. Eu não digo ver a face, porque talvez seja algo impossível. Mas a gente olha para um outro lado. Ver a face do Senhor não significa olhar para o rosto dele. Mas é você poder sentir um pouco da glória dele. É você estar presente no Santo dos Santos. É um dia você poder estar juntamente com ele, assentado naquela mesa. Onde se assenta o pecador, onde se assenta os santos. Jesus hoje está te convidando. Hoje ele está te convidando a reconhecer os seus pecados. Dizer que você vale muito mais do que isso que você pensa que você vale. Não existe dinheiro para comprar a sua felicidade. Não existe dinheiro para te comprar, cara. Porque o preço dele foi pago na cruz, cara. Não foram cédulas, foram gotas. Foram gotas de sangue. Nenhuma cédula pode comprar aquilo que ele derramou por você.
aquilo que Ele derramou por mim. Hoje, se eu tenho dinheiro, eu falo, cara, eu sou o cara, eu tenho dinheiro, brother. Cara, você não é ninguém. Mas aquele que não tem nada, mas ele tem Jesus, ele tem tudo. Ele tem tudo na sua vida. Reconheça hoje, cara. Reconheça hoje que você é um pecador. Que você está disposto. Você está disposto a pedir perdão. Peço a você agora, que se você puder levantar agora. É um fato. Ele é uma história. Ele é real. Todos os dias ele fala com você de alguma maneira, só que às vezes a gente não está atento, às vezes o nosso espírito não está ligado, conectado ao som. E a gente precisa de uma conexão, uma ligação. E se você começar a conectar os campos, você vai ser sensível ao Espírito Santo, você vai ser sensível ao toque do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é uma pessoa, eu acredito que ele está aqui. O Espírito Santo ele fala aos nossos corações, ele fala aos nossos ouvidos. O Espírito Santo ele queima, ele é fogo, ele é uma chama que ela não se apaga. Nós não somos nada sem o Espírito Santo nas nossas vidas, porque ele é o elo entre o Pai, você e o Pai. E você precisa dele. E hoje eu não sei você, mas hoje eu quero ensinar o Espírito Santo. Eu quero pedir ele, Espírito Santo, vem nos trazer revelações das nossas vidas. Vem trazer tudo aquilo. Traz à tona tudo aquilo que eles vão passar da tua vida. Eu quero te convidar a fechar o seu olho aqui agora. O Espírito Santo ele quer transformar a coração. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Abra os seus olhos espirituais. Feche os seus olhos carnais. Começa a falar com ele, cara. Não fica só escutando a minha voz, mas começa a falar com ele. Ele vai te trazer agora. Ele vai te trazer agora na sua memória alguns acontecimentos passados, só você sabe. Pecados que nem você mesmo ainda se perdoou. Ele está voltando lá atrás. Você lembra lá de 2016? Você lembra lá de fevereiro de 2016? De 2014? Eu lembro. Se você não se lembra, eu vou refrescar a sua memória. Jesus está falando. Só que ele não quer te julgar por isso. Pelo contrário, ele quer te dizer que ele já te perdoou. Eu sei que Jesus está mostrando para pessoas coisas que nem elas mesmas se perdoaram. O Espírito Santo de Deus está aqui, cara. Aleluia. Continua falando com ele. Glória a Deus. Continua falando com ele. Glória a Deus. Cara, eu quero ouvir sua voz. Continua falando com ele. Ele está aqui. Ele está aqui. Cara, Jesus quer ouvir a sua voz. Em nome de Jesus. O sangue dele foi suficiente para curar os seus pecados.
Mas basta você reconhecer os seus pecados. Sobre a nossa vida, papai, trazendo Cada gota de sangue que foi derramada naquela cruz perdoa foi nossos por você, pecados, foi por mim. porque nós temos pecado contra o Senhor. Deus quer trazer algo novo para você. Ele quer trazer novos entendimentos para você. Nós carecemos da tua misericórdia. Ele quer ouvir tua voz. Fala com ele. Esse momento é um momento único. Nós falamos diariamente. Só que o sangue dele nos purificou. O sangue dele nos purifica. Não existe nada, nem ninguém que pode nos separar do amor de Cristo. Porque ele já nos perdoou. Jesus está mandando falar para você aqui agora. Ei, se perdoe, porque eu já te perdoei. Ele já te perdoou, cara. O sangue dele basta, cara. O sangue dele basta. O sangue de Jesus basta. Pega a sua voz, fala com ele, cara. Não fica olhando pra mim, não. Tem gente aqui sentindo a presença dele tão forte. Traga, papai, um renovo para nossa alma, para o nosso coração. Traga o reavisamento. Cara, ele tá aqui, brother. Eu sinto a isso. nossa alma. A atmosfera tá diferente, tá tudo diferente. Senhor, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. O sangue dele purifica a tua casa, o sangue dele purifica a tua vida. Você tem a marca da promessa na sua vida. A marca da promessa está sobre a sua vida desde o dia que você saiu do ventre da sua mãe. Ele já te chamava pelo nome antes mesmo de você sair do ventre da sua mãe. Hoje ele te chama pelo teu nome. Hoje ele te chama pelo teu nome. Jesus está aqui. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições.
céu.